A Josiane, nossa entrevistada de hoje, teve que fugir para os Estados Unidos para salvar a vida dela e do filho. O agressor dela a agredia grávida e também na frente do bebê. Ele chegou a subornar policiais e a dizer para ela que nem Deus podia protegê-la. Hoje ela é uma sobrevivente, vive nos Estados Unidos e vai contar a história dela para nós. Bom, antes da gente falar com a Josiane, eu vou pedir para você que está nos assistindo se inscrever no canal para apoiar o projeto, para apoiar a causa pelo fim da violência contra a mulher. Isso é muito importante para a gente. Josi, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, por nos autorizar essa entrevista. É muito importante para nós que você seja mais uma voz a não se calar em relação à violência contra a mulher e as relações abusivas. Josi, hoje o espaço é para você contar toda a sua história para nós desde o começo. Então, conta pra gente como que tudo começou. Eu quero te agradecer, Thaís, pela oportunidade de estar participando do seu projeto. É um projeto tão importante nos dias de hoje e quero te agradecer por você fazer a diferença na vida de tantas mulheres. Para mim é uma honra e um prazer muito grande estar aqui hoje dividindo a minha história. Eu conheci o meu agressor quando eu tinha 16 anos, na casa de uma amiga. Ele foi o meu primeiro namorado. Eu venho de uma família onde a violência doméstica já se fazia presente desde que eu me lembro pequenininha. Então eu acho que eu vi nesse agressor uma salvação, entre aspas, para aquela situação que eu já vivia dentro da minha própria casa. E no início ele me tratava super bem, ele me dava presentes e ele parecia ser uma pessoa legal. Eu me apaixonei e quando eu fiz 18 anos eu fiquei grávida. Os meus pais não aceitavam essa relação, os meus pais não gostavam dele, parecia que eles já sentiam que tinha alguma coisa errada. Mas durante esses 2 anos ele sempre parecia tranquilo. Quando eu saí da casa dos meus pais com 18 anos e eu estava com 6 meses de gravidez, eu tive uma discussão com ele por causa da escola. Nessa época eu estudava magistério, eu queria ser professora, e ele não queria que eu voltasse a estudar. E ele me deu um tapa na cara. Aquele momento me deixou em choque, eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo, eu não conseguia me mover, eu fiquei paralisada. Quando o nosso filho nasceu, eu voltei por 1 mês para a casa da minha mãe, porque eu não sabia cuidar do bebê, eu era muito jovem, eu não sabia trocar uma fralda, e ele desapareceu. Durante esse 1 mês que eu fiquei lá, eu acho que ele me visitou 2 ou 3 vezes. Ele já se fazia um pai muito ausente. Quando eu voltei a morar com ele, as agressões foram aumentando, as agressões eram mais psicológicas, e nós tivemos uma outra discussão. Meu filho tinha 3 meses, por causa da escola. Eu disse a ele que eu ia amamentar até o meu filho fazer 6 meses, depois a minha mãe ia me ajudar a cuidar dele, e eu ia poder voltar a estudar à noite e fazer os estágios durante o dia. E ele ficou muito bravo, ele dizia: agora você tem marido e filho, você não precisa estudar. Estudar para quê? Você tem que cuidar da casa, você tem que cuidar do marido. E ele me passou uma rasteira. Eu caí no chão e ele começou a me chutar muito, e eu ainda segurava o bebê, que tinha 3 meses. Eu tentava proteger o bebê, porque ele me chutava muito, e eu não conseguia me proteger. Em alguns momentos ele quase chutava a cabeça da criança. Ele chutou meu estômago muitas vezes, chutou a minha cabeça muitas vezes, e eu fiquei caída ali por um bom tempo. Ele arrancou o bebê dos meus braços e literalmente jogou a criança no banco de trás do carro. E ele começou a acelerar o carro muito rápido, fazendo barulho com os pneus, abriu a janela e disse: você queria estudar? Você queria trabalhar? Agora vai,
você não tem mais marido, você não tem mais filho, você tá livre. E eu fiquei caída no chão por muito tempo, até eu conseguir me recompor e criar forças para caminhar até a casa da minha mãe. Eu caminhei por mais de 1 hora para chegar lá, eu não tinha dinheiro para pegar um táxi, eu não tinha minha bolsa comigo. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, o meu irmão abriu a porta, ele me viu naquele estado toda suja, rasgada, machucada, me amparou, me ajudou. Por 5 dias, ele sumiu com o nosso filho. Até hoje eu não sei para onde que ele levou a criança, porque eu fui na casa da mãe dele, eu fui na casa onde a gente morava. Na época não existia telefone celular, isso aconteceu em 1995. E por 5 dias, Thaís, eu precisei dormir ajoelhada, com a testa nas minhas mãos, porque eu não conseguia colocar a cabeça no travesseiro. Não tinha um local na minha cabeça que não tivesse machucado. Minha cabeça tinha galos em todos os lugares. Eu não podia pentear o meu cabelo, eu tinha o cabelo muito longo. Por 5 dias, por causa das dores que eu sentia. Esses dias se passaram e ele veio até a casa da minha mãe, chorando, com o bebê no colo, com flores. Quando eu abri a porta, ele estava de joelho, pedindo perdão, chorando muito, dizendo que ele não sabia onde ele estava com a cabeça, que ele nunca mais ia fazer aquilo. E durante esses 5 dias, o momento mais difícil para mim foi saber que eu não tinha meu filho para amamentar, e eu não sabia como ele estava amamentando a criança. A minha roupa ficava molhada de leite e eu não tinha meu filho comigo. E eu perdoei porque, como eu disse, eu vinha de uma família onde a violência doméstica era presente, e eu sempre tive esse sonho de um dia ter uma família. E já que eu engravidei, eu queria ter o pai do meu filho comigo. Alguns anos se passaram e a violência continuou acontecendo. A gente tinha uma situação financeira muito delicada e tinha muito pouco dinheiro para comprar comida, e o dinheiro estava em cima da mesa. E ele queria ter relações sexuais comigo. Eu já não me sentia atraída por esse homem, e eu evitava ele o máximo que eu podia. E ele me dizia assim: se eu não tenho mulher em casa, eu vou gastar todo esse dinheiro do supermercado, que é para comprar comida, com prostituta. E ele pegou o dinheiro e saiu. Ele ficou 2 dias fora. Uma amiga em comum viu ele na rua com 2 mulheres, então realmente ele usou o dinheiro para o que ele me disse que ele ia fazer. E ele voltou 2 dias depois, às 5 horas da manhã. Eu escutava o carro vindo em alta velocidade, o som alto, então eu já sabia que ele estava chegando. E tinha uma porta de vidro na nossa casa, que era a porta da lavanderia. E ele batia naquela porta e ele disse: eu não vou abrir, você não vai entrar, volte para onde você estava, tá tudo acabado, siga a sua vida, eu vou seguir a minha vida. E ele chutou a porta muitas vezes para abrir, os vidros quebraram, cortaram a minha perna. E ele conseguiu colocar a mão por dentro, abrir a porta e entrar. Quando ele entrou, ele já me agarrou pelo cabelo, pelos meus braços. Ele sempre puxava os meus cabelos, sempre apertava os meus braços. E eu tentava limpar tudo aquilo, o sangue, o vidro, antes do nosso filho acordar, porque eu não queria que ele visse tudo aquilo. No mesmo ano, nós fomos para a casa de praia que o meu pai tinha, e ele saiu no dia do Natal sozinho às 11 horas da manhã, e ele voltou às 11 horas da noite, muito bêbado, extremamente bêbado. Ele quase não conseguia ficar em pé. Ele passou pela cozinha. Eu perguntei o que aconteceu, onde ele estava, e ele agarrou o filho pelo braço. Ele deveria ter uns 4 anos nessa época, 5 anos, e levou o filho com ele para o banheiro. Fechou a porta do banheiro. E aquilo me deu um desespero muito grande, porque ele estava muito bêbado, eu não sabia o que ele ia fazer com a criança, e eu fiquei batendo na porta muitas vezes, pedindo para ele abrir a porta, porque eu queria tirar o nosso filho de lá. Quando ele abriu, ele saiu como se fosse um leão lá dentro. Ele me deu um soco no rosto, eu bati a cabeça na parede e caí sentada. Quase desmaiei.
Demorou um pouquinho para eu conseguir me levantar. Eu peguei o meu filho e eu fui para a praia. Eu sentei na areia, isso era meia-noite, 1h da manhã, e eu passei a noite inteira sentada na areia, olhando o mar, o meu filho no colo, pensando como é que eu vou sair disso, como é que eu vou voltar para minha casa. Eu não tinha dinheiro, eu não sabia dirigir, eu dependia dele financeiramente, psicologicamente. Ele mantinha um contato psicológico muito grande sobre mim. Eu passei 13 anos da minha vida sendo vítima de violência psicológica, física, patrimonial, sexual. Eu tinha muita vontade de sair dessa relação, mas eu não sabia como. Eu me sentia culpada, porque às vezes eu achava que era alguma coisa que eu falava que deixava ele assim. Eu sentia vergonha. Muitas vezes eu tinha que esconder as marcas no meu corpo das pessoas. Na época, um pouco mais para frente, eu comecei a trabalhar numa empresa de marketing promocional. Eu fazia todo o atendimento e planejamento dos eventos. Então eu tinha clientes muito importantes e eu trabalhava muito. E isso desencadeava muitos ciúmes nele. Ele me levava para o trabalho, ele ia me buscar. Algumas vezes ele pedia para ver qual era a calcinha que eu estava usando. Se eu estivesse usando uma calcinha nova, ele achava que era um motivo que eu ia trair ele, que eu ia encontrar com alguém. Muitas vezes eu tinha que trocar a roupa que eu tinha escolhido naquela manhã para trabalhar, porque ele achava que não era uma roupa adequada. E me fazia trocar 3, 4, 5 vezes, até chegar um momento que ele dizia assim: hoje você não vai para lugar nenhum, você vai ficar em casa, eu sou seu marido, você tem que cuidar de mim. E eu tinha que ligar na agência dizendo que eu estava doente e não podia trabalhar. Quando ele me pegava pelos braços, ele sempre me deixava muito marcada. E eu lembro na agência um dia de verão, fazia muito calor, e eu tinha que usar roupas de mangas longas para cobrir esses roxos, esses hematomas no meu braço. E eu esqueci que o hematoma estava ali, eu tirei o casaco e levantei o cabelo. Quando eu levantei o cabelo, uma pessoa viu um roxo no meu braço e ele me disse: o que é isso no seu braço? Eu falei: nada não, e tentei cobrir. E ele insistiu muito: o seu marido está te batendo? Eu falei: não, eu fui picada por uma aranha marrom. Inventei uma história na hora, porque eu não queria que as pessoas soubessem. Teve uma outra ocasião que me marcou muito também, por causa dos eventos, foi que eu trabalhava, quando eu tinha um evento muito grande para produzir, eu trabalhava até tarde na agência, às vezes meia-noite, 1h. Eu chegava em casa e eu tinha 3 ou 4 horas para comer, tomar banho, dormir, e eu tinha que voltar para fazer a montagem e a produção do evento. Então eu me sentia muito cansada. E numa dessas ocasiões, eu cheguei em casa e ele queria muito ter relações comigo, mas eu não queria porque, como eu falei, eu já não sentia atração por ele, eu estava extremamente cansada. Quando eu deitei na cama, ele tirou todos os cobertores, o edredom, o travesseiro, acendeu as luzes, abriu todas as janelas, ligou a televisão no volume máximo, dizendo: hoje ninguém dorme aqui, eu não tenho mulher, mas ninguém também vai dormir, não vai descansar. Quer descansar? Não vai descansar. Descansar pra quê? Eu não tenho mulher. E eu cheguei em um nível de exaustão psicológica tão grande que eu disse: é isso que você quer ter uma relação comigo? Então tá bom. Eu tirei a minha roupa e eu disse: eu tô aqui, tenha, eu preciso descansar. E ele subiu em cima de mim, ele literalmente me estuprou. E eu fiquei paralisada, olhando pro teto, chorando e pensando: espero que ele acabe logo para que eu possa dormir. E ali, eu acho que todas essas situações que eu te citei, Thaís, me acenderam aquela luzinha vermelha. Claro, desde lá do início, quando eu estava grávida de 6 meses,
Mas como eu te falei, eu acreditava, eu perdoava, eu amava. É muito difícil você acreditar que uma pessoa que um dia você se apaixonou está fazendo isso com você. A pessoa que é o pai do seu filho. Uma coisa que eu ia até falar pra você, Jo, é o seguinte... muitas pessoas não entendem porque que a gente volta 300 vezes, né? Dificilmente quem não passou pela relação vai entender, né? Hoje mesmo, atualmente, tem muitos casos, né? Casos de famosos vindo à tona, tal. E a gente sempre vê uma sociedade muito crítica. No sentido, pô, mas é burra, né? O pai da menina avisou, entendeu? Ela ficou porque é burra. Pô, o cara bate nela e continua, é idiota, ela merece. Só que as pessoas não entendem que a relação abusiva ela não é composta 100% de momentos horrorosos, né? Existem também, porque eu até ia te perguntar isso, se tinham também esses momentos bons, porque algumas têm 100% de momentos ruins, né? E aí a gente acaba se apegando a esses momentos bons, e aí rola aquele negócio perigosíssimo chamado dissonância cognitiva, porque você se confunde. Uma hora ele é um monstro, uma hora ele é um príncipe, uma hora ele te dá um soco, depois ele te dá um buquê de flores dizendo que nunca mais vai fazer. Isso te confunde. É perigosíssimo, as pessoas não entendem o que isso gera na nossa cabeça, não é? Fala um pouquinho pra mim, Jo, desses momentos bons. Tinham esses momentos bons? Como é que era a confusão na sua cabeça nesses momentos em que ele era legal com você? Como é que era essa parte? Existiam os momentos bons, em alguns momentos a gente viajava ou saía com amigos e fazia churrascos em casa, e na frente das pessoas ele era uma outra pessoa. Tanto que agora, quando eu comento sobre essa situação com amigos, eles me dizem, nossa, mas eu não imagino ele fazendo isso com você, ele nunca pareceu assim. Então era como se fosse um príncipe ali fora, com flores, sorrisos, e na hora que entra e fecha a porta, se transforma num monstro. Então eu acho que esses momentos, eles te fazem, esses momentos bons, eles te fazem acreditar que talvez foi a minha culpa, eu que deixei ele nervoso, eu falei alguma coisa. Lá no fundo ele é um cara legal, ele não é tão ruim assim, ele vai até... mudar. Exato. Ele é uma pessoa boa, talvez sejam alguns traumas da infância, alguma coisa que ele sofreu e que tá vindo à tona agora, mas eu tô com ele pra tudo, é o pai do meu filho, eu vou ajudar esse cara e ele vai mudar e a gente vai ser feliz. Essa mania que a gente tem de salvar o outro, né? Não, eu vou salvar, eu vou ajudar, eu vou levar ele pro centro, pra igreja, pro psiquiatra, você quer fazer tudo, porque parece que a gente pega essa incumbência pra gente. Não, é meu dever ajudar. Não posso abandonar ele. Coitado dele. Coitada da gente, pelo amor de Deus. Sim, né? Se formar somos nós mesmas. Uhum. Mas, eu acho que a gente fica cega por um bom tempo e demora até você perceber que realmente a situação é muito grave. Antes de eu sair dessa relação, dos últimos episódios que me marcaram muito, eu tinha tido uma conversa mais séria com ele, repetindo que nós precisamos nos separar, segue a sua vida, eu vou seguir a minha, essa relação não dá certo, você vai ficar bem. E ele me dizia, se você não ficar comigo, você não vai ficar com ninguém, e a gente vai morrer junto. E ele começou a dirigir o carro em alta velocidade, nosso filho no banco de trás, e ele dizia, pai, por que você está correndo tanto? Ele falava, o pai está atrasado, eu tô com pressa. E para mim, de canto de olho, no cantinho da boca, ele falava, a gente vai morrer agora, todos juntos. E nesse momento ele estava passando com o carro por uma ponte, e ele jogou o carro de cima da ponte. Eu não sei de onde eu tirei forças, Thaís, para segurar o volante e voltar aquele carro na direção da ponte. Ali eu não sei de onde veio essa força tão grande dentro de mim. E dentro de toda essa loucura dele no trânsito também, ele me colocava em situações perigosas de que uma vez ele fechou uma pessoa e o cara fechou ele, eles começaram a discutir. Quando ele parou no semáforo,
cara parou do lado dele, encostou uma arma na minha cabeça e disse: agora, machão, no trânsito você vai fazer o quê? Porque ela vai morrer agora. Ali eu só fechei os olhos e eu pensei: hoje eu vou. Foi um momento muito assustador. Essa bola de neve, Thaís, ela foi crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. E eu vi que realmente eu precisava fugir, eu precisava sair daquilo ali. Então eu comecei a planejar minha fuga. Meu irmão morava nos Estados Unidos já fazia uns 5 anos, ele sabia o que estava acontecendo comigo. E ele me disse: faça tudo direitinho, procure os documentos que você precisa e venha pra cá que eu vou te acolher e vai dar tudo certo. Eu disse pro meu ex-agressor que eu ia pra Disney com o nosso filho por 20 dias. Eu fiz tudo que eu podia para deixar ele bem calminho. Usava as roupas que ele gostava, cozinhava a comida favorita dele com frequência, não discutia, ficava quieta. Me tornei a esposa ideal que ele queria que eu fosse, para que ele assinasse a autorização para eu tirar o nosso filho do país. E ele assinou, eu consegui. Fiz um planejamento financeiro, saí do meu trabalho, vendi o meu carro, mas ao mesmo tempo eu não podia dar sinais para ele que eu estava indo embora. Eu não peguei a minha roupa favorita e coloquei na mala. Eu não fiz uma festa de despedida. Eu peguei algumas roupas e disse para ele que em 20 dias, 22 dias a gente ia voltar e que era só um passeio, uma visita ao meu irmão, pra gente ter esse momento em família. Você jogou xadrez, né? Eu imagino o tanto de tempo que você ficou maquinando isso na sua cabeça para ele não desconfiar. Porque eles desconfiam de tudo, eles desconfiam de absolutamente tudo, né? É assim, como se o seu corpo, ele vivesse em alerta o tempo todo. Você não relaxa. Você está sempre sentindo o perigo por perto. Você tem que cuidar com os passos que você vai dar, com a roupa que você vai vestir, com o que você vai dizer, com as pessoas que você vai ter por perto. Tem um outro momento, Thaís, que eu acho bem importante citar. Foi uma briga que nós tivemos em frente a um local público, onde ele estava com a irmã. E ele começou a me agredir fisicamente e a irmã dele também. Eu fui agredida pelos dois. Ele rasgou a minha roupa. Eu fiquei seminua na frente desse local e alguém chamou a polícia. Quando a polícia chegou, eles disseram que não podiam fazer nada, que era para eu ir até a delegacia da mulher. Eu cheguei em casa toda rasgada, machucada, mais uma vez o meu irmão que me recebeu. Eu tinha muito medo de fazer a denúncia, porque ele tinha arma em casa, o meu ex-agressor, ele ameaçava os meus pais, ele ameaçava o meu irmão, e porque ele tirou o meu filho, o nosso filho, né, de mim quando ele tinha 3 meses, eu não duvidava de mais nada. Então eu nunca denunciei, nunca fui na delegacia da mulher, mas aquele dia ele me machucou muito. E eu fiz o boletim de ocorrência, eles me deram um outro número de telefone e me disseram: com esse boletim de ocorrência, esse número, você está protegida. Se ele te agredir mais uma vez, você liga e em 5 minutos a polícia vai estar na sua casa. Você vai ficar bem. E eu acreditei. No outro dia, eu precisei ir até o Instituto Médico Legal para fazer os exames de corpo de delito. Eu tinha muitas lesões na minha cabeça, no meu pescoço, nos meus braços, nas minhas costelas. E esse dia era o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Eu deveria estar, de alguma maneira, comemorando o fato de ser mulher, mas não. Eu estava sentada naquela sala do IML, toda machucada, com meu filho no colo, vendo outras mulheres que estavam passando pela mesma situação serem atendidas. Eu voltei para casa e eu consegui me separar dele por 8 meses. Mas esses 8 meses, eles foram muito difíceis também, porque o meu filho perguntava: mãe, cadê o meu pai? E ele era muito pequeno. E depois tinha a questão financeira.
eu ainda não tinha um trabalho, e ele ligava e batia na porta e pedia perdão, não, esse ciclo encerrou, não vai mais acontecer, e eu voltei com ele. Foi um grande erro. Ele recebeu uma cópia do boletim de ocorrência, então ele sabia que isso tinha sido feito e ele tinha medo de ser preso. Então, a partir daquele momento, ele não me agrediu mais fisicamente. As agressões eram psicológicas e patrimoniais. Então, assim, quando ele ficava nervoso, ele quebrava tudo que ele via pela frente. Ele jogava as coisas na parede, vasos, porta-retratos, o controle remoto da televisão. E nesse dia, mais uma vez a discussão, porque eu tinha conseguido um trabalho e eu ia começar a trabalhar no outro dia, e ele destruiu o meu carro. Ele subiu no capô do carro, ele pulava no capô como se fosse um trampolim. Ele quebrou todos os vidros com um pedaço de madeira, ele quebrou todas as lanternas, e ele jogou a chave para mim e disse: tá aqui a chave, você queria trabalhar? Tá aí teu carro, vai trabalhar. E o meu carro destruído na garagem. Eu peguei o telefone e liguei para a polícia. Na hora, eu consegui falar para eles qual era o número do boletim de ocorrência para que a polícia chegasse mais rápido na minha casa. Na hora que ele viu que eu fiz isso, ele arrancou o telefone da parede, arrebentou todos os cabos. Como eu disse, naquela época não existia um telefone celular. Mas eu consegui chamar a polícia, e a polícia realmente chegou em 5 minutos, chegou muito rápido. Quando a polícia chegou, ele já estava fora do portão, com R$200 na mão, e ele disse assim: boa noite para o policial, entregou o dinheiro e disse: você não viu nada. O policial: ok, boa noite, senhora. Eu olhei para o policial e eu disse: pelo amor de Deus, não vá embora, olha meu carro, olha minha casa, esse cara vai me matar. E o policial: boa noite. Foi embora. Quando o policial foi embora, o meu agressor virou para mim e ele deu uma gargalhada que eu nunca vou esquecer. E ele disse assim: e agora? Você vai pedir ajuda para quem? Nem Deus pode te proteger. Nesse dia, Thaís, eu vi que realmente as coisas estavam ficando cada vez piores. Ele tinha um amigo que trabalhava na Polícia Civil da cidade onde eu morava, e ele me disse: se você fizer o boletim de ocorrência outra vez, por causa disso tudo que aconteceu hoje, do seu carro, da casa, esses boletins eles vão desaparecer como mágica, porque eu tenho um amigo na polícia, e você também vai desaparecer. Mas voltando à parte, quando eu comecei a planejar a minha fuga, eu saí da minha cidade para São Paulo de ônibus, porque naquela época estava tendo uma greve nos aeroportos e eu senti muito medo de perder o voo de São Paulo para os Estados Unidos. Então, o meu agressor ele foi me levar na rodoviária, tinham algumas pessoas da minha família e alguns amigos também, e quando eu entrei no ônibus, que eu sentei, tinha o vidro da janela que nos separava, e eu olhava para ele me dando tchauzinho, me mandando beijinho. Eu me senti tão protegida dentro daquele ônibus, como se fosse uma bolha de aço. E eu olhei para a cara dele e eu só pensei: eu nunca mais vou olhar na sua cara, você nunca mais vai fazer isso comigo. Eu tô indo embora e é para sempre. Quando o ônibus começou a dar ré, que foi o primeiro movimento depois dessa sensação, eu respirei muito fundo e eu me senti livre. E fui para São Paulo, viajamos a noite toda, embarcamos para os Estados Unidos. Meu filho tinha 12 anos na época, meu irmão nos recebeu. Eu não falava uma palavra de inglês, não tinha muito dinheiro, e o meu irmão me disse: você pode ficar na minha casa pelo primeiro mês sem pagar o aluguel, e depois você vai ter que conseguir um trabalho e se virar. E no meu primeiro dia
aqui eu fui no supermercado com ele, já que eu não ia pagar aluguel, eu disse, então deixa eu fazer uma super compra, né, é o mínimo que eu posso fazer, eu tô ficando na sua casa. Na fila do supermercado eu conheci uma mulher que estava com um bebezinho, eu comecei a brincar com o bebezinho, ela falava espanhol, então a gente conseguiu se comunicar, ela me perguntou se eu queria trabalhar para ela, como babá. No primeiro dia aqui, um anjo já apareceu na minha vida e me deu esse trabalho. Eu comecei a fazer todo tipo de trabalho que eu pude para me sustentar e sustentar o meu filho. Eu limpei casas, eu trabalhei de babá, eu ensinei português, eu andei com cachorros, eu cozinhei comida brasileira em casa de americanos, eu entreguei pizza. E eu não sabia que eu poderia pedir asilo político nos Estados Unidos por causa da violência doméstica que eu sofri no Brasil. Eu tinha uma amiga que vivia aqui, era da mesma cidade que eu, ela me conhecia há bastante tempo, sabia dos problemas que eu tinha passado no Brasil, e ela me disse, olha, tem uma advogada, ela é especialista em asilo político e violência doméstica, fala com ela. E eu fui falar com essa advogada, e ela me disse, olha, o teu processo é um processo muito complicado, porque você já está nos Estados Unidos há 11 meses. E para você pedir asilo político, você precisa estar nos Estados Unidos há menos de um ano. Então, assim, o teu prazo está vencendo, você está muito perto do momento de vencer, e aí complica um pouquinho para poder pedir o asilo, porque a imigração vai te perguntar, por que você não fez isso antes? Por que você esperou 11 meses para pedir o asilo? Mas realmente eu não sabia que existia essa opção. E então ela me deu o preço, o valor de quanto isso ia custar. Eu não tinha dinheiro, ela fez um parcelamento e eu comecei a trabalhar dia e noite com tudo que eu podia para poder juntar esse dinheiro para pagar a advogada e dar entrada no processo imigratório. Eu estudava inglês à noite e trabalhava durante o dia. Eu entrei com o processo de asilo, eu fui para um julgamento, que aqui eles chamam de corte. Essa entrevista, ela durou 5 horas, e eu precisei contar tudo que eu contei para você hoje aqui, mas que naquele momento eu não estava preparada como eu me sinto hoje para tocar nesse assunto. Era como se eu tivesse colocado a minha história dentro de uma caixinha, trancado, jogado a chave fora, e eu não queria mais abrir aquela caixinha. Então foi muito, muito difícil essa entrevista. Teve momentos que eu não conseguia falar de tanto que eu chorava, eu soluçava, eles precisavam parar. E depois a gente continuava. Eu tive muitos anjos na minha vida que me ajudaram aqui, a pessoa que trabalhou fazendo a tradução, a pessoa que escreveu todo o meu depoimento, as pessoas que me emprestaram dinheiro quando eu precisei, o meu irmão que salvou a minha vida e a vida do meu filho, porque se não fosse o meu irmão, eu acredito que hoje eu seria mais um número. E depois de alguns meses eu recebi a carta da imigração dizendo que o meu asilo tinha sido aprovado, e era uma carta de boas-vindas dizendo seja bem-vinda aos Estados Unidos da América. E eu finalmente pude encostar minha cabeça no travesseiro e ter a melhor noite de sono que eu já tive em toda a minha vida. O que eu diria para vocês que estão vivendo numa relação abusiva nesse momento é que você não sabe o quanto forte você é, até ser forte ser sua única opção. Vocês têm uma força dentro de vocês incrível, gigante. Não deixe ninguém apagar sua luz, não deixe ninguém gritar com você, bater, não deixe ninguém abusar de você. Você veio para esse mundo para amar, para ser amada, para ser respeitada. É difícil sair de uma relação abusiva? Mas não é impossível. Busque ajuda, converse com as pessoas que você conhece, com amigas, não tenha medo de julgamento, converse com familiares. É muito importante você fazer um planejamento para sair de uma relação. Tente guardar dinheiro,
Deixe uma mochila pronta na casa de alguém que você conhece, que você confie. Busque ajuda, ligue para o 180, vá até uma delegacia mais próxima, converse com as pessoas, dê o primeiro passo. Eu consegui, eu já estive no seu lugar, eu sei como você se sente e você também vai conseguir. A sensação que eu tenho dessa dor é como se nós fôssemos lagartas dentro de um casulo. A gente está ali toda apertadinha, no escuro, aquilo não é confortável, mas de repente esse casulo ele começa a abrir e tem uma luzinha que vai crescendo, vai te dando um pouquinho mais espaço, e o casulo abre e toda aquela luz está ali na sua frente e você pode sair, você pode abrir as suas asas, você pode conhecer outras flores. Você é linda, você é maravilhosa, você pode, você consegue. Seja forte e dê o primeiro passo. Eu também quero dizer que se você não está passando por uma situação de violência doméstica, mas você conhece alguém que está se sentindo um pouco mais triste, já não tem aquele brilho no olhar, já não faz as coisas que gostava de fazer antes, estenda a mão, converse, pergunte para essa pessoa se ela precisa de ajuda, se ela se sente segura, e se você quiser dar uma ajuda talvez um pouquinho mais sutil, toque no assunto sobre violência doméstica, mostre alguma matéria, mostre o site do Projeto Bastê, toque no assunto, porque isso vai tocar o coração dessa pessoa de alguma maneira e ela vai se sentir mais à vontade de procurar ajuda. Eu acredito que juntas nós podemos fazer a diferença e mudar esses números de feminicídio no Brasil e no mundo.